Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, este podcast sobre fotografia e também vídeo. E mais uma vez contamos ter aqui uma conversa muito interessante, porque já conhecemos um bocadinho o nosso convidado e isto vai dar pano para mangas, como se costuma dizer. É Não é, Ruben? verdade, Olá. é verdade. Olá, olá. Não posso esquecer, porque senão tenho que ir outra vez ao castigo. Tem de Xixi. ser. Não, ainda não, ainda não. E já temos aí o nosso convidado também prontinho desse lado para É falar, verdade. mas como sempre, vamos seguir a fazer a Eu nossa vou rotina do costume. passar a apresentar o nosso convidado. Então, o nosso convidado nasceu em Nova Iorque, filho de pais portugueses. O João Carlos é fotógrafo, realizador de moda, publicidade e belas artes que trabalha entre Nova Iorque e Lisboa. Embora tenha mostrado interesse em ter uma câmara a sério aos 5 anos de idade, as explorações artísticas de João começaram com a pintura e as artes plásticas, que mais tarde o levaram a estudar no Instituto Arco em Lisboa. Com uma forte formação técnica, cria imagens e vídeos maravilhosos, com uma grande variedade de estilos, bem como imagens comerciais limpas e fotografias de retrato que revelam atitudes e sentimentos dos seus retratados. Um dos pontos altos da sua carreira fotográfica ocorreu em 2010, quando ganhou o prémio Hasselblad Masters, e mais tarde, em 2019, foi nomeado para Fotógrafo Europeu do Ano em duas categorias distintas, de retrato e moda. Mais recentemente, foi vencedor do Prémio Fotógrafo do Ano 2023 pela PPI Imagem, e é com imenso gosto que damos as boas-vindas ao João Carlos. Bem-vindo ao Prova de Contacto e obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá, João. Olá, viva, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia a todos, não é? E muito Sim, obrigado por este convite. Já estávamos para marcar algum tempo e olha, é finalmente verdade, aconteceu. é É verdade. verdade, é verdade. Já estava assim palavrado e finalmente conseguimos aqui coordenar tudo para termos aqui connosco. E mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. E, Muito obrigado. Olha, como é que. Acho que vamos cá começar com aquela pergunta do costume, não sim, é? Como é que surgiu a fotografia a na tua fotografia. vida? Porque na tua biografia falas que aos 5 anos, não é? Já querias ter uma câmera a sério. Quem é que te Olha, influenciou? isso é uma piada, isso é uma história gira, por acaso. Eu sou muito contador de histórias, tento ser nas minhas imagens e um bocadinho na vida real também. Ahm, sim, porque a fotografia não é a vida real, não é? É aquilo que nós achamos que as coisas poderão ser. Photoshop, é só Photoshop. Não, não, também, Ok. também. Não, não, neste caso agora é tudo inteligência artificial. É, exato, exato. Já Mas já lá lá vamos. vamos, já lá Isso, vamos, já lá isso. vamos. Olha, é curioso porque isto foi uma história que eu só soube há uns anos atrás. Acho que a primeira prenda que eu pedi à minha mãe foi uma máquina fotográfica. Para o Natal, se não me engano. E ela deu-me uma daquelas máquinas descartáveis, tipo os rolos tipo da Kodak, antigas. Uhum. Um, e eu olhei para aquilo não tinha um flash, eu devolvi a máquina e disse: "Oh mãe, eu quero uma máquina verdadeira." E começou tudo assim. Depois, eu, pronto, filho de imigrantes, a fotografia eu acho que era muito importante. Acima de tudo, era a minha avó que ela tinha uma Polaroid, e essa Polaroid tem uma história gira, que eu tenho um primo que é fotógrafo também, que é o Miguel Lopes. Já agora mando um grande abraço ao Miguel, da Lusa, Ah, é mais teu primo? conhecido Não como o sabia, Miguel Fu, sim, é meu primo. não sabia. Eu sigo o Eh, trabalho dele. e o Miguel, ele começou a fotografar, isto, por acaso estávamos durante o projeto do Everyday Covid e estávamos a fazer um direto e começamos a falar, e o Miguel tem a minha primeira máquina que era da minha avó. Ahm, Portanto, a minha avó e a avó dele, ou melhor, a avó dele era madrinha da minha mãe, vínhamos cá passar férias e acho que houve um ano em que a máquina da minha avó ficou em casa dele e já não saiu. É verdade. E estamos a falar, pá, aí uns 35 anos depois ainda lá está. Mas eu já lhe dei o toque. Já fica aquele recado. Já fica mais um recado. Mas é giro. E então eu pegava nas Polaroids e fotografava. E depois eu tenho duas irmãs mais velhas, uma delas tem mais 10 anos do que eu, e ela estudava moda no Berkeley University em Nova York. E eu lembro-me de vez em quando ela levava-me ao campus, aos dormitórios e afins. Pá, e eu tinha muito jeito para desenho. Eu em miúdo desenhava muito. E eu passei por aquelas fases todas. Queria ser desenhador de carros, queria ser desenhador de banda desenhada. Depois, mais velho, um bocadinho quis ser pintor. E eu lembro-me, pai, com uns 10, 11 anos, ter mais jeito para o desenho do que a minha irmã. Cheguei-lhe a fazer algumas ilustrações para projetos para ela. Mas curiosamente ela recebia muitas revistas em casa,
sei lá, dentro da Vogue, à Victoria's Secret até na altura, e eu lembro-me que eu roubava os tiãs à minha irmã para os fotografar como eu via no Victoria's Secret. Portanto, epá, houve ali um bichinho qualquer logo desde o início com a imagem que sempre me fascinou. Depois, mais tarde, lá está, eu queria ser pintor. Eu estava a preparar uma exposição e eu tive alguns apoios na altura para essa exposição. E eu tinha algum dinheiro que tinha recebido e era o suficiente para eu fotografar as obras na altura para fazer um mini catálogo. E eu na altura pedi um colega meu, fotógrafo, para os fotografar, e ele na altura, foi tudo feito em grande formato, chapas. Ficaram lindas as fotografias, mas custaram-me um balúrdio. Era o dinheiro todo que eu tinha para a exposição foi todo para as fotografias. E eu então disse, a próxima exposição que eu tiver que serei eu a fotografá-la. E foi o que eu fiz. Acabei por comprar uma máquina mais tarde e eu utilizava, eu não sei se vocês sabem, nós temos muitos pintores na história que eles na verdade também eram fotógrafos. Um deles, por exemplo, era o Degas, que ele pinta aqueles quadros que nós conhecemos das bailarinas, elas foram todas fotografadas e ele depois é que desenhava a partir das fotos. Era. Foi o que eu comecei. Câmeras, não, coitadinhas, não é? É verdade, é verdade. Mas é incrível. Há umas imagens muito interessantes de provas de contacto em que tu vês as várias formas diferentes ou as várias poses diferentes e depois vês a imagem que ele pintou. E basicamente ele pegou aquilo, é só uma bailarina em várias poses e parece que são várias a treinar e não. Portanto, eu sempre pensei que elas passavam horas e horas a ver o pessoal a desenhá-los e afinal ele assim que começou a fotografar foi o método que ele utilizou e era o que eu fazia na altura também. E depois, dada uma altura, eu fui estudar pintura no Arco. Eu não fui estudar fotografia, fui estudar pintura. Ok. E no fim do meu primeiro ano, eu utilizava mais técnicas fotográficas do que pintura. E o meu professor na altura, que é um professor muito respeitado, um artista muito respeitado hoje em dia, que é o João Queiroz, eu lembro-me que ele punha toda a gente a fotografar, a desenhar e a pintar flores e paisagem, que era a cena dele, e então os alunos todos tinham que fazer aquilo. E eu sou um bocadinho do contra às vezes. E eu disse que não e queria fazer outros trabalhos que já andava a fazer e outras séries e acabei por eventualmente ele sugeriu eu mudar para a fotografia e foi o que eu fiz e olha, nunca olhei para trás. Portanto, se calhar uma resposta pela pintura e foste parar a fotografia. Fui, e agora eu acho curioso porque tipo 25 anos depois, cada vez mais eu sinto que a minha fotografia é muito mais parecido com pintura do que é propriamente fotografia. Ou seja, tu segundo quando surgiu a fotografia, tu neste momento podias ser considerado um Judas, portanto, não é? Que traíste os pintores pela fotografia, que naquela altura quando surgiu a fotografia, não é? Havia aquela rivalidade de que nós éramos os preguiçosos. Sim, não, porque por exemplo, eu acho que a fotografia, eu adoro história e adoro história da fotografia. E a história da arte em geral, e eu acho que é graças à fotografia que nós temos os impressionistas que temos hoje em dia. Sim, certo. Porque eles ganharam muita liberdade de expressão que eles não tinham até aí, porque eram forçados a ter que replicar, a ter que fazer tudo igualzinho, bonitinho, e a fotografia veio ocupar esse lugar e fez com que os artistas tiveram uma liberdade de expressão muito maior. Sim, tiveram que se exprimir de outra maneira também. Sim. Portanto, é graças à fotografia que hoje em dia temos o impressionismo e o cubismo. A arte contemporânea se calhar não, de certeza não existia se a fotografia não tivesse surgido. Tu tendo tido esse background um bocado mais técnico ou teórico com o peso da história da pintura e tudo, tu sentes que às vezes esse conhecimento técnico pode ser um bocado bloqueador do teu lado mais criativo, tanto com a fotografia, tanto com a pintura, percebes? Não sei se estou a fazer passar. Não, acho que não. Eu sou aquele que acredita que é preciso aprender as regras todas para sabermos depois quebrar como deve ser. Certo. E eu acho que é muito por aí. A mim eu dou aulas, por exemplo, já dei aulas no ETIC, hoje em dia dou aulas no EPCI, aqui em Lisboa,
E é o que eu digo aos meus alunos: eu dou estúdio e publicidade, que são dos cursos mais técnicos que a escola tem. E no primeiro dia de aulas eu digo logo: epá, olha, que eu acredito que a fotografia não tem regras, temos que ser livres, isto e aquilo. E depois logo a seguir eu dou-lhes tipo 20 regras que eles têm que seguir. Ficam todos a olhar para mim. Então, mas quer dizer, o professor disse que não havia regras. Disse: não, não. Disse que vocês deviam ter a liberdade para não ter regras, mas que elas existem, existem. É preciso saber quais quebrar, não é? Claro, porque senão. E acho que é importante nós sabemos, temos uma noção do que é que veio antes, de onde é que vêm as influências, quem é que se influenciou por quem, de onde é que vêm as linhas de linguagem, até porque só assim nós conseguimos, lá está, evoluir, experimentar coisas novas e sabemos se estamos a fazer algo novo ou se estamos simplesmente a fazer algo que já foi feito. Já agora, esse teu lado de formador, como é que tu tens visto as novas camadas mais jovens agora a virarem-se para a fotografia? Sentes que já não chegam com o mesmo entusiasmo de antes? Que eles já vêm com outro mindset, se Ah, calhar não, eu, influenciado pelo YouTube e os Instagrams e assim? Não, eu muito sinceramente eu acho que é a única coisa que nos une todos, Hum, independentemente se nós temos 50 anos de fotografia, 25 anos de experiência ou somos novatos e adoramos fotografar com o telemóvel, que é o bicho da fotografia e a paixão que ela cria em nós. E acho hum, que isso é sentido e é vivido por toda a gente. boa, ok, ok. Sim, é o que é o que eu sinto. Agora, obviamente que o processo é muito diferente, não é? Hoje em dia, o- eu sinto que os meus primeiros 10 anos levaram muito tempo. Eu tenho Hum, alunos meus que eles em 3 anos são muito melhores do que eu há uma vez era com 10 anos de fotografia. pois, Há um learning curve muito mais curto, há sim, uma sim, aprendizagem muito mais rápida, sim. nesse sentido. Mas Pois, isso também acho que há muita gente que não devia estar a ensinar que ensina. facto, sim, sim. Pá, mas isso também tem a ver com as novas tecnologias, não é? Hum. Mas essa questão da curva de aprendizagem, estavas agora a referir ser mais rápida, isso também não terá a ver agora com os próprios métodos que nós usamos atualmente, nomeadamente usamos câmaras digitais, que parecendo que não, o facto de veres logo, poderes ver Sim, logo o resultado não é? Então se mas formos para as mirrorless, antigamente, por basicamente exemplo, consegues ver em tempo real como é que a foto vai ficar, e isso também faz com que as pessoas tenham uma capacidade de aprendizagem mais rápida. faz, sem dúvida. Antigamente fotografavas e estavas 2 ou 3 dias ou uma semana à Pois, espera para ver o rolo com exatamente. sorte E para depois, ver se os calhar, e resultados. depois, se calhar, já nem te lembravas quais é que foram os settings que usaste, não é? Para fazer aquela imagem. E Certo, agora mas por exemplo, consegues ter é tempo real, praticamente. sim, mas por exemplo, eu fotografava muito em médio formato e eu fotografava com back, na altura normalmente era Polaroid, às Uhum, vezes tinhas filme Fuji ou Polaroid e tu conseguias ver mais ou menos o que estavas a fazer também logo de uma forma instantânea. sim. O que eu acho é que o processo era diferente, até porque, por exemplo, nós trabalhávamos muito mais em grande formato e o grande formato obrigava-te a parar, a pensar aquilo que tu vais fazer. E hoje em dia o pessoal não pensa, é clique, 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 clique e vamos ver depois. Mas isso Hum, também pode ser interessante, não é? Sim. Aliás, eu tenho um dos meus fotógrafos retratistas atuais favoritos, que é um colega meu e somos ambos embaixadores de algumas marcas em comum, que é o Jeremy Cowart. Vocês devem conhecer, não? O retratista? Sim, hum, o nome não me é desconhecido. Acho que já vi alguns Pronto. trabalhos dele. Pá, Sim. ele é embaixador da Profoto, é embaixador da Sandisk, como eu sou, e ele tem neste momento uma série que ele faz tipo 300 retratos no minuto de uma pessoa. Ele tem hum. um esquema em que ele monta 3 sets de luz de flash, mais 2 sets de luz contínuas, mais uns projetores, e ele faz uns retratos em 60 segundos que faz tipo 300 retratos por pessoa. É, pá, é Até mesmo vale a inovador. pena ver que é incrível a série que ele está a fazer neste momento. Ah. E lá está, quer dizer, tem a ver com as novas tecnologias, mas não deixam ser menos importantes do que um processo que levava se calhar horas ou até semanas a produzir antigamente. Hum. Sim, aliás, inclusivamente, nós já falamos aqui em outros episódios, há muitos fotógrafos que têm muito esse hábito de tipo, fotografarem, se não terem, obviamente, se for um trabalho para eles, óbvio, fotografam e não, durante algum tempo nem sequer veem as imagens, portanto, deixam as imagens acalmarem, por assim dizer, eles também fazer ali um detox, e só passar X meses é que metem as mãos na massa, por assim dizer. É.
Eu sou assim com o meu trabalho de autor, que Sim. é terrível porque os modelos eu tenho que as avisar antes. Olha, eu vou entregar isto quando eu entregar isto e tens de ter calma comigo. A sério. Não fiques a pensar que é daqui a 2 semanas que as fotos estão prontas. Não, não vai Sim. acontecer. Mas, por exemplo, ainda ontem o meu sobrinho ele dança no rancho aqui da Terriola e eu fui fotografar o rancho, que é uma coisa que eu já faço há muitos anos, sempre pelas festas gosto de fotografar o rancho. E hoje já as enviei as fotos todas editadas, para aí umas 300, umas a cores, outras a preto e branco, para eles publicarem no Facebook deles e afins. Hum. Um, que é uma coisa que normalmente eu punha, eu tenho uns discos só de coisas da família e posso dizer que eu ponho para lá e raramente olho para elas. Mas este ano tive que fazer questão em partilhar porque eu sei que as pessoas querem ver e é importante também, não é? Sim. Hum. Sim, acho que fizeste muito bem também a ser assim tão rápido. Não é? Ainda É, mais hoje em dia, parecendo não que as pessoas têm muito essa ideia, não é? Da fotografia ser uma coisa muito mais imediata e se fotografares é, hoje, amanhã já tem que estar online e às vezes até tem que estar online passado meia hora, não é? Há muito Sim. aquela cena de se está a acontecer, tem que haver fotos, tem que já estar online. isso eu não faço, E, normalmente. Epá, porque lá está, é um processo. Eu também não faço, imagino, numa ação minha de uma série mais pessoal, eu se calhar para tirar 5 fotografias finais sou capaz de fazer 400 ou 500 fotografias. claro, sim. Portanto, é um processo para poder olhar, para ver, sei lá, Sim, depois o experimentar às vezes algumas tratamento, certas coisas, sim, sim, sim. experimentar técnicas diferentes ou cores diferentes. Por exemplo, agora eu publiquei as últimas, eu tenho várias séries, mas uma delas agora é o Renaissance Inc., em que eu basicamente estou a recriar quadros renascentistas, mas com Boas modelos contemporâneos. tatuados Contemporâneos, sim, contemporâneos, sim, sim. sim. Um trabalho muito fixe, por acaso recomendo, quem quiser ver, recomendo vivamente. Obrigado. E lá está, é pegar um bocadinho no velho e dar-lhe um novo twist. Mas eu essas fotografias que tive de estar a dar ali um. Andei a experimentar cores diferentes para sair um bocadinho. Eu estava farto das outras que fiz da série. Tipo, cheguei aqui a este ponto e olha, preciso mudar algo. E é curioso porque tive um colega meu fotógrafo, não vou dizer quem é, mas vou pô-lo no spot na mesma, que ele, pá, escreveu-me tipo no Insta, mandou-me um DM a dizer: é pá, João, estás-me a mostrar 3 fotografias ou 4 fotografias e a última tem uma cor completamente diferente, mas achas bem? Não achas que isto não devias mostrar mais consistência? Epá, e eu tive que lhe fazer um post assim um bocadinho a ferver, que não mencionei nomes, mas disse: olha, primeiro, a página é minha e eu publico aquilo que eu quiser. Que acho que é terrível, toda a gente gosta de opinar, e ainda bem que ele opinou diretamente para mim. Mas epá, há certas opiniões que eu dispenso. A minha mãe sempre me ensinou a dizer: se não tens uma coisa boa a dizer a alguém, não digas. Ah, pá, e as nossas mãezinhas é que sabem, não é? Portanto, eu prefiro, lá está, para falar bem, e se não tenho bem a dizer, não falo. Aqui, pá, eu tive que dizer, olha, que isto, os meus trabalhos, os projetos pessoais, servem exatamente para eu testar técnicas de iluminação novas, técnicas de edição novas, que são coisas que eu não vou fazer com trabalhos para clientes. Claro. Portanto, é nestas situações que é justificável eu poder ter 3 ou 4 cores diferentes numa imagem no mesmo post. Ahm, mas sim. E agora que continuamos a falar daquelas partes também criativas, nós na temporada anterior, se não me engano, acho que foi no episódio 14, nós falamos Uhum. sobre bloqueios criativos. Como é que Hum. tu lidas com eles? Consegues encontrar sempre formas de ultrapassar? Tens alguma ferramenta que tu recorras? Alguma técnica? Eh, a minha técnica é. Por isso é que eu tenho várias séries ao mesmo tempo, não tenho só uma. Sim, E isso sim, é um bom exercício para isso. Sim, sim. eu quando era pintor, vá, e hoje em dia voltei a pintar mais um bocadinho, mas eu tinha sempre técnicas, tinha, sei lá, uma série de nus feitos a óleo, depois tinha uma série de paisagens feitos a acrílico, depois tinha outra série qualquer feitos com aguarela. E eu tinha séries diferentes consoante um bocadinho a técnica que eu estava a utilizar, exatamente para não ficar demasiado colado. E os meus blocos funcionam um bocadinho, blocos criativos funcionam um bocadinho nesse sentido. Claro que às vezes eu acredito que nós artistas temos que ter momentos de pausa, temos momentos em que a gente desliga e temos que ter outros hobbies, outras coisas que para além da fotografia. Um, Porque eu tenho a sorte de conseguir tornar a minha paixão, que é a fotografia, numa profissão, mas por outro lado, acabas por perder também aquele lugar da paixão, do hobby.
que é importante. Portanto, o que eu sinto um esgotamento às vezes, um cansaço, é ter que criar sempre, porque é a diferença entre que marca um profissional e um amador, é o ter que criar sempre. Ou sempre quando sou contratado ou quando pego numa câmara, os meus objetivos são diferentes, não é? Devem ser mais altos os resultados que eu espero. E sim, pá, os bloqueios, portanto, tenho séries diferentes e depois tento ter alguns hobbies que façam uma quebra totalmente diferente daquilo que eu estou a fazer na fotografia. Sei lá, este ano comecei uma coisa nova que é o colecionismo. Eu nasci em 77, portanto, o ano em que saiu Star Wars, e este ano comecei a colecionar bonecos de Star Wars vintage. E acontece Isso é porque perigoso. é bastante. É Principalmente para a bastante. carteira. Também, sim. E aliás, é perigoso e isto começa tudo porque muitos dos meus cenários sou eu que os crio, ou todos, e vou buscar adereços em todo lado. Mas dos sítios que eu mais gosto de ir é feiras, à Feira da Ladra, é um sítio que eu vou com alguma frequência. E eu encontrei, pá, em fevereiro, um Stormtrooper original de 1977. Ok. Pronto, Em hoje caixa ou estava. não, Ah, estava ok. solto. Comprei-o por 50 cêntimos, estás a brincar? Ixi, Foi ixi, maravilhoso. Eu olhei para ele e eu nem tinha a certeza, porque já não vi um há tanto tempo, se ele de facto era ou não um verdadeiro. E vi que era, e olha, agora tenho uma coleção pai com uns 40 bonecos, já que percebes de variantes. Entretanto, vim ao sótão de casa e dei volta a alguns brinquedos. Quase os meus brinquedos todos, quando eu era miúdo, eu nasci e vivi nos Estados Unidos muitos anos, ficou lá quase tudo. Mas eu fiz a segunda classe em Portugal para aprender português. Eu não queria ser um daqueles como os meus primos que vinham cá só passar as férias e que o português deles era muito, muito mau. Não estou a dizer que o meu é bom, não é? Eu sei que eu mando algumas clinadas. Percebe-se que eu sou estrangeiro de vez em quando, não é? Como eu gosto de dizer, mas pronto, esse ano em que eu vim, fiz cá a segunda classe e tinha cá alguns brinquedos e pá, há um mês atrás dei volta, epá, encontrei coisas que eu já não me lembrava que tinha, coisas que eu pensava que não tinha e agora tenho um cantinho, que é uma parede gigante lá em casa, que é tudo virado para os meus brinquedos. É um bocadinho irónico, mas pronto, isto deve ser dos 46, um gajo chega a uma certa idade e volta outra vez a miúdo. Mas eu digo isto, quer dizer, isto começou com o Stormtrooper a colecionar isso, mas na verdade eu durante a pandemia vi muitas formações online e há um fotógrafo incrível que fotografa brinquedos e miniaturas, que é um mexicano, e eu vi 2 ou 3 formações dele. E a verdade é que as formações a nível fotográfico eu não aprendi nada, tudo aquilo que ele ensinou eu já sabia. Mas, epá, fiquei completamente apaixonado pela parte dos brinquedos, pela parte das maquetes e de colecionar e de construir. Portanto, eu tive aí um tempo que andei a construir uns robôs de lixo e afins. Sério, depois eu mando fotografias para vocês verem os meus robôs. Vamos ter uma série nova. Sim, sim. Epá, É o teu lado Bordal segundo. Sim. ou neste caso o Bordal terceiro. Terceiro. Mas sim, vamos ver. Boa. Achei piada e ando a pensar pelo menos em criar se calhar mais um Insta, mas só para a parte do colecionismo. Ok. Acho piada a parte dos variantes e daquela coisa toda e pronto, é como tudo. Mas lá está, às vezes é importante ter estas quebras exatamente para fugir um bocadinho à fotografia, porque eu andava um bocado obcecado e era só fotografia. Era fotografia como hobby, era fotografia como trabalho. É o teu detox. É um bocadinho de sim. Então, já que estamos a falar em colecionáveis, eu reparei num dos teus vídeos do canal do YouTube que tens uma vasta coleção de fotolivros. Tenho também, sim. Tenho. Tu qual é assim a tua aquisição mais recente? E já agora, qual é aquele que tu vais mais vezes visitar? Ui, olha, eu sou sincero, eu tenho uma coleção gigante, mas o mais triste é que parte da minha coleção ainda está nos Estados Unidos. E Está em casa da minha irmã, porque são muito pesados e não me compensa estar a mandar vir. E eu não tenho ido lá para os ir buscar. E é curioso porque a minha irmã chega sábado
e ela, em vez de trazer livros, que normalmente traz-me sempre um livro ou dois, desta vez está-me a trazer uns bonecos do Star Wars que eu mandava para lá diretamente para o eBay, é verdade. Portanto, mas voltando aos livros, olha, Qual foi o último que compraste? o Que último número que assim de cabeça? comprei foi uma bibliografia do Helmut Newton. Ok. Boa. Sim. Muito bom. Não tem praticamente imagens nenhumas, é Sim, mesmo só sim. texto. Super interessante, sim. Por acaso. Mas olha, esse vídeo que eu tenho um vídeo no YouTube, já que falas nisso, que são, acho que eu escolhi 25 livros Sim, que sim, qualquer sim. fotógrafo devia de pesquisar e ver. E vale a pena, que eu tenho lá algumas coisas engraçadas. E nesse vídeo eu tentei buscar um bocadinho de tudo, porque lá está. Tenho umas que são muito mais viradas só para a fotografia, tenho outras que são viradas para a técnica fotográfica, Sim. umas viradas para o negócio da fotografia, portanto está ali um bocadinho de tudo. E claro, tenho lá 2 livros meus que eu participo, faço parte dos livros, que também os incluí, porque pronto, o Shameless Self-Plug, que é acrescentei lá o Hasselblad Masters, Sim, sim. o volume 2, e há 2 anos eu participei num projeto em que eu sou o editor fotográfico, Uhum. e fotografei a capa, e muitas fotografias do livro são meus, que é, fiz em conjunto com o Alexandre, o Alex, que é o como fotografar com smartphone e câmara digital, não sei. Sim, O sim. nome é muito grande e eu Lembro-me. troco-me todo, Sim, sim, sim. que é muito mau, mas é um livro engraçado para quem está a começar, e quem quer aprender e ter assim umas luzes, é um livro porreiro. E ele está à venda nas FNACs e Tens isso. os teus publicados também. Eu vi no teu site que tens os teus meninos também. Tenho alguns. Em média, quanto tempo é que demora o teu processo? Desde a captação até à criação do fotolivro? Ah, epá, isso também varia. É assim, os fotolivros que eu tenho, que são umas edições de autor, Uhum. e é uma coisa que eu acho que eu aconselho a todo o fotógrafo que nunca fez, que é imprimir. É muito importante nós imprimirmos. Eu acho que eu só posso dar um projeto concluído quando ele ou é exposto ou é impresso em livro. Hum. E portanto varia um bocadinho. Eu tenho alguns são viagens, sei lá, por exemplo, eu tenho um do Taipei, que é o Chilean Street Market, que é um mercado de rua espetacular, e eu estive em Taipei a trabalhar para um cliente, e tive um dia de folga, e pá, em 2 horas estive numa rua de mercado, numa rua que é basicamente relotes e revendedores de comida e afins, e eu fiz o que está no livro, naquilo tudo pá, em 45 minutos, para aí numa hora. Eu tenho outro projeto também, há uns anos, que eu tirei um circo no Reino Unido, que é o American Circus in Britain, e isso também foi 45 minutos, e acabei por fazer um livro com essa série. Hum. Lá está, mesmo por exemplo o meu trabalho de autor, eu tenho muitos projetos em que é exatamente a nível técnico o oposto daquilo que eu faço para o meu trabalho comercial. Pois. Portanto, esses são todos a preto e branco, é mais fotografia de street, é exatamente o oposto daquilo que eu faço, por exemplo, comercialmente. Sentes esse apelo pela rua em fazer algo completamente oposto ao teu dia a dia? Sim, eu sou, sei lá, um verdadeiro camaleão fotográfico. Sou. Aliás, vocês se calhar viram só a minha página, o João Carlos Não, Foto. não, não, não. Tivemos a oportunidade de ver todas, e aliás também tenho uma pergunta relacionada com isso. Mas sim, diz. Pronto. Portanto, epá, eu adoro a fotografia, gosto de fotografar, e acho mal a mim sempre me disseram que temos que criar um estilo, e temos que ser conhecidos por um estilo, e temos que seguir uma área, mas porquê? Epá, eu acho interessante. Se eu tenho, agora, obviamente, isto só resulta se nós conseguimos ter resultados bons Claro. em áreas diferentes, não é? Portanto, street eu gosto muito, porque é a forma de eu descomplicar a minha fotografia. Ok. Enquanto a minha fotografia de publicidade e de moda é uma coisa muito mais complexa, leva modelos, roupa, cenários, locations, Então, sim. normalmente é iluminação, vou levar flash, modificadores de luz, é todo uma panafanélia de acessórios e coisas para poder fotografar. Pá, quando eu faço estes projetos que é só eu e a câmera, não tenho que pensar, ou tenho que pensar menos. Ok. Isso também me agrada. E como estávamos a falar há pouco, é uma forma de eu ter um escape
Hum. para outras coisas. Ok, em relação ao que estavas a dizer, tu realmente optaste por uma vertente do teu negócio em que criaste então um website para cada género, chamemos-lhe assim. Porquê fragmentares desta forma em vários sites e não tudo num? Isso, por acaso, é uma questão que nós até abordamos no nosso episódio anterior com a Sónia Aires, que estivemos a falar um bocado Sim, de marketing. eu ouvi esse episódio todo. Porquê Eu tinha fragmentar começado, desta mas forma? ouvi-o todo esta semana a correr. Não, literalmente, eu ia a correr e vocês estavam a acompanhar a minha corrida matinal. E é uma forma, é muito simples, lá está. Eu concordo que o fotógrafo tem que ter um estilo, Hum, temos de ser conhecidos por aquele estilo e temos de ser conhecidos por aquela linguagem. Mas lá está, eu gosto de fotografar miúdas e miúdos giros, meio descascados. Sei lá, hum, tenho clientes dentro da área da moda em que se calhar tenho fatos de banho e afins, mas depois também tenho clientes dentro da área da política. certo. Epá, e não vou estar a misturar as duas Vou dar coisas, essa porque aposta. Sim, 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 sim. não é? Portanto, agora, esta divisão começa acima de tudo devido ao Covid, porque eu tinha muito tempo livre Uhum. e uma forma de eu tentar aproveitar o meu tempo era pensar em novas fórmulas de negócio. Hum. E foi o que acabei por fazer. Portanto, eu tenho o João Carlos Foto, que é uma marca, digamos, a minha marca mais pessoal, onde eu faço moda, um retrato assim um bocadinho mais irreverente, e o meu trabalho de autor. Depois tenho o professionalportraits.pt ou .com, que literalmente foi um site criado para quando alguém vai ao Google e vão à procura de um retrato profissional, o meu nome é quase sempre um dos primeiros a aparecer. Ok, ok. Portanto, tem muito a ver com o SEO e com o back-office, da forma como foi pensado. Uhum. Depois, durante a pandemia, como estava a dividir o meu trabalho todo, apercebi-me que eu tinha muitas fotografias animais, que é uma coisa que eu adoro fotografar, e então criei uma página só virado para os meus fotografias de animais, que é gatos, cavalos e cães, que é Star lá Pause, não é? está, o Star Pause Photo. O próprio logo é uma adaptação de Star Wars, já disse que sou fã. Antes de colecionar, portanto, isto já estava, portanto, eu não fujo muito às minhas raízes, eu Uhum. vou buscar sempre, e o Star Pause veio um bocado por aí. E depois também, hoje em dia, com as redes sociais, também faz sentido ver uma certa coerência na forma como a gente se vende, como a gente se mostra, Claro, claro. e então acabei por dividir assim. Inclusive, há muita gente, se calhar vocês nem perceberam, eu também tenho uma página de casamentos, Sim, 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 Sim. sim, sim. que é o Wed Crashers. Sim. Uhum. E tenho porquê? Porque eu há 25 anos que eu sou fotógrafo, pá, aí, mais coisa, menos coisa, e eu tenho sempre 2, 3, 4, até 10 casamentos que eu costumo fotografar por ano. Mas o pessoal perguntava-me, eu nunca tinha um site, nunca tinha um sítio, levava muito tempo para responder aos mails dos casamentos, porque era assim uma coisa meio naquela, e então disse, não, se eu tiver aqui um sítio em que as pessoas podem ver e veem esta especialidade muito mais fácil e a verdade tem resultado, e acho que consigo dar um bocadinho a cada um de mim, cada uma delas, mesmo não tendo o meu nome ali escarapatado ali de frente, percebes que o Ed Crashers tem uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, o Ed Crashers, eu fui buscar aquela referência ao filme Wedding Crashers, e o próprio slogan que eu criei, que é somos Professional Image Makers and Wedding Crashers. Portanto, a minha cena, eu não sou aquele fotógrafo típico dos casamentos. Sim, Sou mais traz uma seletivo, visão muito diferente, não é? muito diferente, acabo por fazer algumas coisas bastante diferentes também para os meus clientes, mas o que é curioso é e não é muito diferente. O meu trabalho dos casamentos é feito de uma forma muito fotojornalística, Hum. muito pura, sem grandes aparatos e afins. No entanto, às vezes eu complico um bocado a coisa e, por exemplo, tenho um serviço que é Photobooth, Hum. e o meu serviço Photobooth monto literalmente um estúdio, um decor no sítio do casamento, e durante uma hora eu faço uma miniação fotográfica com toda a gente do casamento. Ok, ok. E Fica a eu coisa faço muito mais isso, animada, não é? é muito mais animado e é uma coisa. Eu já tive casais que me já disseram: mas porque é que não há pessoal que ofereceram? Ainda eu tenho um casal que estive a fotografar esta semana as fotos de casal, tipo São de de. namoro.
a sessão de namoro, exato, obrigado. Eu, as expressões às vezes homens que me falham. A sessão de namoro e eu vou fotografá-los agora para setembro, tenho o casamento. Pá, eles estavam a dizer que, pois, o DJ quis-me oferecer o photobooth. Hum. E eu fiquei, ok, o DJ oferece os serviços todos. Ahm, foi um bocado. Mas ele ia ter uma cabine em que o pessoal ia tocando e aquilo, pronto. Epá, eu não faço nada disso. Eu estou ali a puxar pelos vossos convidados, eu estou ali a puxar por vocês, eu estou a ter a certeza que eu vou criar aquele momento e é completamente diferente do que Pois. deixar simplesmente a malta tirar umas fotos sozinhas, Sim. não é? Esse E, sabe. Portanto, yeah. e achas que o facto de trabalhares em tantas áreas da fotografia, como eu gosto de dizer, também é uma maneira de te motivares e desafiares criativamente? E há uma coisa que eu digo muito que é, eu agrada-me hoje estar a fotografar cavalos, amanhã estar a fotografar moda, quinta-feira estar a fotografar carros, Um dia sábado é nunca é igual. publicidade. Não, é difícil. Obviamente que isto vai chegar a um ponto que não consigo chegar a todo lado, mas o que eu preciso neste momento é ter um bom, quase um, não é bem comercial, mas um gestor de produto para cada uma das minhas marcas. Uhum. Isso era o ideal. E eu concentrar-me só em fotografar. E sou feliz de chegar e fotografar, e hoje sei que é isto e amanhã é aquilo. Hum. Sabes, eu comecei como fotojornalista. Ok. Portanto, jornais locais, fotografava para um grupo que era o Jornal Leiria, Tribuna do Oeste e Jornal de Coimbra, e era tudo do mesmo grupo e eu fotografava um bocadinho para o grupo todo. Isto enquanto eu ainda estava a estudar fotografia, que era ótimo porque rolos eram caros e eu fotografava para o jornal e eles pagavam tudo, as revelações, e depois eu tirava alguns negativos e que ia lá para o meu portfólio. Portanto, isso foi um bichinho que ficou, mas depois, obviamente, quando eu fui evoluindo na minha carreira e fui obtendo outros conhecimentos, percebi-me que havia outras coisas que eram mais interessantes. O fotojornalismo é muito interessante, mas sou sincero, eu gosto de uma bela produção de publicidade ou de moda, gosto da parte de criar, de ver adereços, criar cenários, trabalhar com equipas grandes. É uma coisa que ao longo dos anos tem-me agradado, me Tu agrada imenso. veste a reformar-te? Ou vais ser daqueles fotógrafos que vai envelhecer e vai-se Não, eu ficar estou com brunário, 90 anos, vou mais estar a fotografar. artística? Porque É, tu percebes que tens um gosto muito pela área do fine art. Já agora ia-te perguntar por isso, para dar a tua definição de fine art, porque também tem sido um debate que volta e meia temos e percebemos que cada autor tem uma definição muito própria. Qual é a tua? ui, ok. Bem, a tua primeira pergunta é se eu me vejo, eu não me vejo-me a reformar, até porque eu sou pobre e eu acho que eu vou continuar a ter que fotografar toda a vida. Mas é curioso porque eu não jogo muito, mas de vez em quando jogo no Euromilhões. Se eu ganhar o Euromilhões, a primeira coisa que eu vou fazer Reforma. é. Não, vou implementar os projetos todos que eu tenho na manga. Eu não vou parar. Ficas Não iria megalómano. parar. É, basicamente, ia ser era tudo muito maior ainda. Portanto, eu não parava. Se calhar fotografar casamentos e certas coisas e políticos, se calhar já não fotografava, mas ia-me dedicar ao meu trabalho de fine art. Isto para te responder depois ao que é o fine art. Sim. É assim, o fine art, A tua interpretação, não é? para quem, eu acho que o fine art, para quem vê, deve ser uma fotografia que faz com que haja uma contemplação, que faz pensar, que não simplesmente não é uma fotografia só estática, estética, mas é algo que nos faz pensar. Isso é o que deveria ser o verdadeiro fine art, mas isso também faz com que eu fotografe uma banana colada a uma parede e possa chamar aquilo arte. E não sei até que Pois ponto é é que isso. é, não é? O grande debate que às vezes temos é que quem determina o que é fine art ou não acaba por ser quem vê ou quem compra, É verdade. não é? Eles dizem que o fine art é tudo a arte que seja uma arte contemplativa, digamos. Sim. Mas, por exemplo, as minhas imagens que eu tenho desta série do Renaissance Inc., eu ponho-as num lugar de fine art, porque Tu a elevas, ideia era. não é? Sim.
sim, mas no entanto eu sei que eu não tenho uma mensagem, é uma mensagem forte, mas não tem que ser uma mensagem demasiado contemplativa. Hum, Por exemplo, a série que eu tenho, Os Fase de Isolamento, aí sim, essa série sem dúvida é uma série fine art, que é muito mais para além daquilo que nós vimos. claro, claro. Por exemplo, eu tenho uma série que eu tirei, eu fui burro, eu tinha um Insta só desta série e acabei com ela. Tinha a série no meu site e acabei com ela, mas eu durante alguns anos eu andava com uma cabeça de coelho para todo o lado e fotografei uma personagem que eu chamava I Am Bunny. Ok. Não sei, não viram, se calhar não conhecem, mas eu Isso sou não. capaz de ter uma ou Ve- outra no meu Vês Insta. no Insta? O I Am Bunny era um coelho, uma cabeça de coelho que eu andei com essa cabeça durante 3 anos comigo. E eu tinha uma namorada que era manequim e eu utilizava ela, foi a primeira Bunny. Depois, entretanto, nós separamos e eu é que passei a ser o Bunny. Eu ia parar com a série e disse que não, é pá, porquê, João? E então comecei eu a fazer autorretratos do Bunny. E depois arranjei uma segunda cabeça de coelho e comecei a fotografar casais. Não eu, eram outras pessoas, mas Isso de eram repente, casais. isso de repente fez-me Diz lembrar, isto? isso de repente fez-me lembrar o Donnie Darko. Pois, era um dos comentários que eu tinha muitas vezes em relação à série. Yeah. Aliás, eu acabei com ela porque o facto de eu estar a utilizar uma máscara que havia outras no mercado parecidas e comecei a ver alguns autores a fazerem fotografias com a mesma máscara, tirou-me bastante a pica e fez com que a série para mim tivesse menos valor. Porque era muito fácil qualquer um copiar. Ok. E então eu acabei com a série e apaguei-a praticamente do meu site e de todo lado. Se calhar algum dia ainda sou capaz de ir atrás e, e voltar a Fazer umas repensar em reportagens. fazê-la. Sim, ou fazer uma nova edição de algumas. Acho que se calhar hoje em dia, se voltasse a fazer o Um Bunny, era Redux. ligeiramente diferente. Podes fazer Sim, um I Am Bunny Redux. mas não me parece. Quando uma série morre, ela fica morta, digamos. Hum, Fica. Epá, não. Pronto. Perdi. Eu vi aparecer em alguns prémios, em alguns concursos e afins e eu perdi a pica para a série. Então agora se calhar podemos aqui lançar um bocado o tema que vai dar aqui para Debate. conversar e até podendo agarrar aqui exatamente neste exemplo que tu falaste, né? De teres uma série que trabalhaste e que se calhar depois paraste e agora podes eventualmente fazer um redux, não é, dessa série. Vamos então introduzir aqui o tema que nós já falámos em off, não é? Uhum. E até mesmo quando nos conhecemos pessoalmente também temos uma conversa bastante interessante que até quase podia dar um mini episódio na altura em que falámos sobre este tema, que é a inteligência artificial. Não é? E porque Ah, agora as pessoas estão-nos a ouvir ok. tipo, ei, olha lá, vão eles outra vez Lá falar vem de eles inteligência outra vez. artificial. Isto Mas porquê? eu. Porque é um tema que nós temos falado um bocado na nossa comunidade no Discord e nós queremos lançar esta conversa contigo porque nós sabemos que tu eu, já estás a fazer eu experiências com inteligência Sim. artificial, inclusive publicaste imagens nas tuas redes sociais e há, obtiveste feedback há 10 sobre isso, meses. não é? E tiveste Há algum 10, há feedback 10 meses, sim. e Há tiveste 10 meses que eu estou a trabalhar com inteligência artificial. Eu tenho um bocadinho a mania às vezes. Gosto de estar sempre a par das novas tecnologias e o que está a passar. Uhum. E quando eu comecei-me a perceber e a ver o que estava a passar, já lá vai 10, 11 meses, portanto, mais. Eu já sou subscritor do Midjourney e do Stable Diffusion e do DALL-E desde pá, aí, fevereiro do ano passado. Portanto, já há um bocadinho mais de um ano. E muito sinceramente, eu já passei pelas emoções todas. Portanto, já passei por estar enervado, chateado, angustiado, com medo, já passei por elas todas. E a conclusão que eu chego agora é: nós não vamos ser substituídos por inteligência artificial. Nós vamos ser substituídos por diretores de arte, diretores criativos, diretores de marketing e por outros fotógrafos que estão a utilizar a inteligência artificial. e que sabem usar as palavras-chave certas. Sabem usar ou nem é isso, porque hoje em dia é muito mais do que isso. Eu Por sei. exemplo, nos meus, Estava a ser um nos bocado meus irónico. testes, sim, mas aliás, eu acredito, isto é curioso, eu lembro-me para aí há uns 10 anos atrás, eu estava numa das maiores feiras do mundo como embaixador da SanDisk, no Computex, na Ásia.
E eu lembro-me de estar a falar lá num jantar com um dos presidentes da Samsung na altura. Hum. E ele virou-se na conversa, éramos 2 ou 3 que estávamos ali, portanto era uma conversa bastante íntima, e ele diz, olha, os 10 empregos mais bem pagos dos próximos 10 anos ainda não foram inventados. Ok. Aquilo bateu-me forte. Aquilo bateu-me muito forte. E hoje em dia, com a inteligência artificial, vimos isso. E é curioso porque na vossa conversa que vocês tiveram com a vossa última convidada, que eu gostei imenso, ela, quando falaram da inteligência artificial, ela disse, pois, mas aquilo ainda se nota, as mãos assim, assado e não sei o quê. Desculpa, mas... E ela disse, dentro de 3 anos já não vamos ter isso. Dentro de 6 meses, 2 meses já não tens isso. O que é assustador para mim na inteligência artificial é o learning curve, é tão rápido. E o grande choque, e há muita gente, não... Quando isto houve o grande boom há uns 5 ou 6 meses atrás, que se falou muito em todo lado, e agora houve assim uma paragenzinha, ainda por cima agora com o Papa não se fala tanto, não é? Uma das coisas que se falava muito era que a inteligência artificial, portanto, eu sou da opinião que isto vai ser... o pessoal dizia, mas isto é como quando veio o digital e tivemos a passagem da plica para o digital. Olha, eu sou do tempo, desse tempo. Eu sou do tempo da passagem da película para o digital e isto é muito superior a isso e é digamos, é um salto muito maior do que isso. Isto até é um salto, digamos, tão grande como foi a fotografia para a pintura. Ok. Estamos a falar a esse nível. Portanto, é completamente revolucionário. E eu acredito, a inteligência artificial no seu todo vai ser uma revolução maior do que a revolução industrial. Se calhar são palavras fortes, eu sei, mas o que eu acho é que nós estamos ainda numa fase muito de início. Isto é um embriãozinho, um bebezinho muito pequenino. Se calhar E, não estamos numa fase assim tão embrionária. Agora, o que veio a público até agora é que poderá ser pois, era o que eu ia dizer a seguir. bastante reduzido. Isto aqui é tipo a ponta do iceberg, não é? É isso. É que tudo o que está para baixo é gigantesco e assustador. Agora, o que eu acredito é que há muita área da fotografia e principalmente estas áreas todas que eu mencionei, todas elas estão com os dias contados. Se calhar das áreas todas, dos meus sites todos, o único que se vai safar, se calhar até os casamentos. Sim. Porque todo o resto... Olha, a publicidade já está a sofrer em grande parte e em Portugal temos muitas, não é uma ou duas, mas já há várias campanhas feitas, tanto na televisão como a nível da imprensa, feitas totalmente com AI. Inclusive, eu estou-me a lembrar de uma campanha, acho que foi do Santander, em que eles utilizam AI no anúncio de televisão para falar mal do AI, para se mostrarem que afinal... É aquele que dizem que é não é a personagem em si, a persona X, que foi feita com AI, nós temos atenção aos humanos. Certo. No entanto, a campanha, se vocês repararem na campanha que foi feita de outdoors, é 100% feita com AI. Portanto, tu aí não tiveste um modelo, maquilhador, fotógrafo, cabeleireiro, location scout, não tiveste assistente de fotografia, assistente de cabeleireiro, assistente de maquilhador, não tiveste nenhuma dessas pessoas a trabalharem nessa campanha. Foi simplesmente toda feita através da AI. Portanto, tem tanta importância, mas houve aí 10 pessoas que perderam trabalho, entre aspas. Tiveste o Portugal Fashion este ano, a campanha deles do Portugal Fashion foi 100% feito por AI, que eu acho muito triste. E é muito triste porquê? Porque o Portugal Fashion destacava-se muito da moda de Lisboa, porque era um sítio onde jovens criadores podiam mostrar as suas roupas, onde os jovens, de forma geral, mesmo próprios jovens modelos, podiam se mostrar, e eles na campanha deles é tudo feito com AI. Portanto, como é que eles vão dar destaque a quem seja quando é tudo feito por AI? E em Portugal nós somos muito sempre abertos a tudo o que é as novas tecnologias, nós somos muito de ir aos fads, não é? Há uma coisa nova e tudo o que é publicitário vai logo fazer e vai experimentar e vai tentar mostrar aos clientes que isto é que é giro, mas é perigoso.
E achas que Agora, diz. não, eu dizer agora que o AI está cá para ficar, está. Portanto, eu acho curioso, por exemplo, eu tenho misturado e eu acho que o caminho é fazer uma mistura entre AI e fotografia real. Tal e qual como se fazia com 3D. Eu tenho imagens minhas que têm um misto de fotografia e 3D. O AI ainda veio dar mais um misto à coisa. Enquanto houver esta mistura, eu acho muito interessante. Agora, quando as campanhas passarem a ser 100% feitas em AI, esquece. E achas que a inteligência artificial está a mudar um bocado a moda como nós vemos e até mesmo como algumas pessoas podem fazer fotografia? Sim, o que eu vejo é que há muita gente que eles não eram grandes fotógrafos, não tinham grandes linguagens definidas e o trabalho não era assim nada especial, e agora que tem páginas tipo nas redes sociais que é só AI. E eles passaram de um boom de 5 mil para 15 mil seguidores e por aí fora. E eu vejo pelos testes que eu fiz e as publicações que eu fiz, o pessoa comum não sabe e não consegue diferenciar o que é AI e o que é que não é se for bem feito. E eu tenho publicações que são AI e tenho outras que não são, que são uma mistura, mas a maioria não sabe. E tudo o que eu tive feito com AI teve muito mais likes e muito mais gostos do que as coisas que eu tenho que são 100% de fotografia. E isso é grave. E isso tu percebes que o público em geral não se apercebe e para eles veem, gostam e acabou. Pois, realmente isso é um dos riscos, é exatamente isso. Essas pessoas, principalmente o público em geral, que se não consegue fazer essa distinção, até porque também muitas vezes por falta de conhecimento, não é? E de um olhar mais crítico, mas também a verdade é que a inteligência artificial cada vez também está a aprimorar-se mais, cada vez está a ficar Sim, sim. mais evoluída, que faça com que cada vez seja mais difícil quase distinguir o que é feito ou gerado com inteligência artificial ou não. E, Não é? sim, e depois há outras coisas, por exemplo, eu estou fascinado. Há ferramentas em que tu podes pegar em duas fotografias tuas e misturá-las. Eu criei literalmente uma planta, uma espécie de planta nova que não existia. Eu peguei em duas fotografias minhas, duas flores diferentes, juntei-as e o AI criou uma flor nova que não existe. Epá, é incrível. E eu estou a criar cenários. Por exemplo, eu fotografei uma modelo há umas semanas atrás que eu agora estou a criar uma série de cenários em AI para poder aplicá-la e pô-la lá. Hum. Epá, é fascinante. Portanto, ao mesmo tempo que eu sinto-me revoltado, com medo, por isso é que eu digo, eu tenho estas sensações todas ao mesmo tempo. Eu sinto-me quase um adolescente a passar por estas emoções todas e é o que o AI está a fazer. Já agora, qual é a curva de aprendizagem destes softwares? Epá, eu acho tudo muito. É assustador básico. É super fácil. E o medo está aí. É assim, há muita gente que não se vai dar ao trabalho de aprender. E é a única vantagem quem se destaca. Agora, tu tens. A questão aqui também é que, tal como o digital veio abrir para muita gente que nunca iam pensar na fotografia, por Pois. exemplo, eu vejo nos últimos 10 anos, se calhar 50% das pessoas que eu conheço que vêm para a fotografia vêm da área dos computadores. Ok. Eram programadores, pá, tinham um bichinho, ou são gajos que estão ligados aos computadores e eles viraram para a fotografia. Hum. E eu acho que o AI vai trazer isso, que vai haver muita gente que vem de outras áreas que simplesmente não precisam de fotografar. Agora, obviamente é completamente diferente tu fazeres um prompt, como eu vejo, e metes uma taça de flores em cima de uma mesa e alguém escreve isso, ou ser eu a dizer, olha, quero uma taça de flores, com uma luz assim, com uma objetiva uma Sim, sim. 120 milímetros. Quer dizer, obviamente, quanto mais conhecimento tu tens, melhor Claro. consegues chegar. No entanto, há uma profissão nova que eu acho que nos próximos anos ela vai explodir, que vai ser o criador de prompts. Pois. Eu creio que alguém já falou sobre formação específica para isso. Não sei se até foi na Pá, conversa com a Sónia. foi exatamente. Ela disse que acho que havia um curso que vai começar já em setembro, de um curso superior de AI. Eu não sei como é que é possível que haja já em Portugal alguém que possa especializar-se de tal forma em tão pouco Uma tempo. coisa tão nova, Podem, não é? Sim. claro, é um bocado ridículo, quer dizer, eu não sei qual é que é Algum instituto quer aproveitar um bocadinho este epá, verbo, sim, não é? não, quer dizer,
eu estou a falar, mas eu também andei durante uns tempos a preparar um curso para, ou melhor, eu tenho, dentro de um dos cursos que eu dou na minha escola, há um segmento que eu já dou que já tem a ver com AI, Hum, que é publicidade. ok, mas para trabalhos de integração, coisas assim do género, não é? Para desenhar Sim, assim, não é? Ok. certo. E serve para criar os mood boards, sei Sim. lá, serve para muita coisa. Por exemplo, eu tenho umas ideias que eu criei que ainda não comecei a fotografar, mas a ideia base foi toda criada a partir da AI e eu agora vou fotografar aquilo. Epá, que são umas coisas um bocado de fora, sei lá, é um gajo numa casa minúscula com uns pássaros a voar e uns peixes são pássaros, é assim umas coisas meio Bosch, meio Dali, Ok. meio Escher, mas só graças à inteligência artificial é que um gajo consegue chegar lá. Mas estás a usar a inteligência artificial como uma ferramenta criativa, não é? Que acho que é que sabe como muita gente Mas não quer dizer que toda a gente vai fazer o mesmo, deveria não é? fazer, sim. Ou seja, é um complemento. Pois, mas depois, olha, vai à minha página. Sabem que eu tenho uma página virada para carros e motas, Sim, pelo menos a parte dos carros, sim. Já vi alguns trabalhos certo? dos carros. Eu tenho um interior de um Ferrari que é AI e tu olhas para aquilo e é igual, melhor. Ok. Pois é. Por isso é que eu digo, eu tenho estado a testar em áreas diferentes, em coisas diferentes, até porque lá está, hoje em dia o meu cliente não quer só fotografia, o meu cliente quer gestão de redes sociais, o meu cliente Pois. quer, quer muita coisa relacionada. Só sermos fotógrafos é muito difícil. Até porque os clientes procuram outro tipo de serviços. E uma das coisas, pelo menos eu como publicitário, como me considero bastante publicitário, é encontrar soluções para os meus clientes. Sim, sim. E, e se o AI pode ser uma solução, por que não? Por exemplo, eu tive uma campanha que eu fiz há 2 ou 3 anos atrás, mesmo antes do AI, logo a seguir à pandemia, para uma companhia aérea. Hum, E eles criam hospedeiras dentro de situações diferentes, a fazerem desportos aquáticos. Sim, sim. Correu super bem. Logo a seguir fiz outra campanha que eu, na minha opinião, não teve a mesma piada. Os resultados também não foram tão bons, mas os hospedeiros e hospedeiras tinham que estar com animais diferentes. Hum, E estamos a falar em animais tipo elefantes, crocodilos, sei lá, assim uma série de coisas. Eu tenho pena não ter tido AI naquela altura, porque eu tinha feito umas coisas incríveis. Portanto, lá está. O Photoshop conseguiu-se fazer algo interessante. E sim. eu já dava a desculpa, eu tinha muita gente que disse, João, mas tu utilizas muito Photoshop no teu trabalho. Eu disse, olha, se tu notas é porque eu estou a fazer um mau trabalho. Hum, Porque a ideia é quando o Photoshop é tão bom que tu não notas, não é? sim, Sim. sim. Mas eu sempre disse, para mim o Photoshop serve para eu criar. Eu tenho ideias e conceitos que precisam de sair da minha cabeça para o papel ou para o ecrã de alguma forma. E era através do Photoshop. Hum, Hoje em dia tens coisas que vai ser através do AI. Hum, percebo. E depois é assim, o AI, se fosse só dentro da área das artes, eu dizia que não, isto é uma fase, isto vai passar. Mas não, o AI está implementado em tudo. Sim. Em todas as dentro da saúde, tudo vai estar em todo lado. Portanto, a AI está para ficar. E o conselho que eu dou aos colegas fotógrafos que estão aí, um, informam-se, experimentem, educam-se, porque ele não se vai embora, ele vem para ficar. Quem diz fotografia diz no vídeo também, o vídeo deles também tem Sim, sim, muito sim. importante. Mas aliás, há uma ferramenta que eu estive a ver ontem, novo, incrível, em que eu posso pegar numa fotografia still Uhum. e ele cria-me todo um clipe de movimento, de ação, com aquele estilo. Eu vi um gajo que pegou numa fotografia de um boneco, tipo aqueles bonecos que eu tenho dos brinquedos, Sim. mas tipo um boneco daqueles articulados para desenhar, Uhum. fotografou, fê-lo passar por um AI e aquilo criou uma personagem brutal, uma coisa completamente fora de série. Portanto, e lá está, é assim, por exemplo, o pessoal no cinema, nos Estados Unidos, em Hollywood, eles estão todos em greve, os escritores estão em greve, os atores estão em greve, Sim. mas o AI vem aí e muitos deles vão perder o emprego e eles não se vão safar. Eu já não sei quem é, não sei se foste tu, João Paulo, houve alguém que me mandou um clipe no Instagram que era
alguém desenvolveu um motor da AI só dedicado ao South Park, onde tu escolhias quais as personagens queres e os locais, e ele criava-te um episódio para tu veres e ouvires uma coisa que nunca tinha existido. Ele criava-te do nada e eles diziam que o Estás a ver? episódio até é relativamente bom, não era assim nada mau. Epá, mas lá está. Mas o South Park é do Seth Gordon, não é? Não, Ou não, do. do Trey Parker e do Matt Stone. Ah, certo. Então, mas isso tem direitos de autor. Sim, sim, sim. E depois é este, por exemplo, isso é uma coisa que eu sou altamente contra em relação ao AI, que é, por exemplo, o Midjourney tem uma função em que tu podes colocar lá uma fotografia e ele vai dar-te o prompt daquela fotografia. O que é assustador é que, por exemplo, eu tenho colegas meus fotógrafos americanos, ingleses, a fotografia que eu coloquei por acaso era uma foto minha, mas eles vieram dar o nome do estilo de fotógrafo A, B e C. Certo. Portanto, o AI sabe quem eles são e eles Referências, não pagaram a ninguém para isso. Isso é grave. Sim, mas isso é que tem sido uma das grandes questões no Sim, mundo até das artes, relativamente tem ao sido texto, exatamente sim, essa, sim. não é? Porque a inteligência artificial não cria nada do zero, tem toda uma base de conhecimento na qual se Sim. baseia e essa quase sempre já são trabalhos já existentes, Pois, não é? por isso é E a que questão que se coloca é sempre, ok, então se ela se vai basear em coisas que já existem, como é que é a questão dos direitos de autor? Inclusivamente, até a próprio fruto, o que é gerado pela inteligência artificial, tem direitos de autor. Sim. pois, Quem é que tem o direito de Quem? autor Sim, do que foi fruto de inteligência artificial? Foi o programador que fez aquele algoritmo de inteligência artificial? Foi a pois empresa? lá É a está. empresa? O que é? Portanto, porque ali também há um direito de autor. Eles próprios dizem que, e as leis que são poucas que existem, dizem que não há, por exemplo, a utilização de AI para fins publicitários não devia de existir, porque não há direitos de imagem. Ok. Ok? No entanto, em Portugal, a maioria do pessoal já não cobra direitos de imagem. Os direitos de imagem, eu vejo por colegas, aquilo é oferecido para o cliente aceitar o trabalho. Pois. Pá, que é uma coisa que eu fico um bocadinho em estado de choque, não é? Já há alguns Eu anos. eu Sim. tenho campanhas que eu tenho ganho mais dos direitos do que propriamente fotografar as campanhas. E hoje em dia, nos últimos anos, isso não tem acontecido. Sim. Pá, eu já vi muita mudança no mercado, já vi muitos shifts. Ahm, e é incrível, mas mais uma vez, eu estou nisto há 25 anos e eu tenciono estar aqui durante mais 25. Portanto, a única solução é eu continuar a evoluir Claro, e a acompanhar. experimentar e estar sempre em cima dos acontecimentos. Yeah. Se calhar faço mal, se calhar eu devia ter criado um estilo, por exemplo, o que é que faz um grande artista e isso eu sei que é onde eu peco. Porque é que um Vils e um Bordal II conseguiram chegar à fama que eles conseguiram chegar? Porque eles pegaram numa técnica, pegaram numa linguagem e replicam aquilo igual. Mas também criar uma identidade à volta disso. Certo, mas lá está. Mas para nós fotógrafos é muito mais Não é? difícil. Ou seja, tu se vires um trabalho similar ao do Vils, como a referência que tu tens é o do Vils, vais dizer, isto é um Vils. E eles dizem, não é do outro qualquer. E tu dizes, pois não, olha, mas lembra-me Vils. A mesma coisa com o Pois, Bordal, não é? exato. São as referências que nós temos. Então, mas E no caso da fotografia, não é que era só o que tu ias agora falar. Obviamente, sim. por exemplo, há muitos fotógrafos que se calhar distinguem-se, não propriamente pela sua visão, o que eu acho que deveria ser, mas sim pela edição que fazem, né? Pela pós-produção que fazem nas E não imagens. só, olha, E, tantos quantos não são que fotografam tipo o estilo Helmut Newton. Quantas modelos não estão cansadas de apanhar fotógrafos desse género, por exemplo? Nós temos um dos maiores idiotas, eu acho, da fotografia de sempre, que é um senhor que é o. Olha, foi, se não me engano, ele já foi o fotógrafo que ganhou. Já foi o fotógrafo mais bem pago de todos os tempos. Vocês sabem perfeitamente quem é, que é o Terry Richardson. Sim. E o Terry Richardson gosta muito de dizer que o estilo dele é uma cópia dos filmes porno dos anos 70. Mas não é. O Terry Richardson é uma cópia fraca do Helmut Newton. Sim. A técnica dele de utilizar um flash ligado à câmara era a mesma técnica. Exato, é a mesma coisa que o Helmut Newton fazia. Ele foi o primeiro. Sim. E na época do Helmut Newton era chocante.
Sim. O Terry, é só mais um tarado sexual. É por isso é Sim, que depois, é muito é por por isso é aí, que depois sim. levou com as acusações que levou. Levou, mas para quem ganha 50 milhões ao ano está-se a cagar para isso. Aquilo não é nada. Então não é? Sim, mas agora aqui voltando à questão né, de identidade. É óbvio que, por exemplo, se calhar hoje em dia cada vez é mais difícil criar a tua identidade, né? Porque cada vez há mais É, difícil claro que sim. de criares algo que seja novo. Sim, 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 E sim. muitas vezes até se calhar aquelas pessoas vão buscar, e tu também há bocado falaste nisso, nessa questão da parte da história, né? Que acho que também é fundamental quem trabalha na fotografia ter um bocado de noções de história de arte, não só de história da fotografia, mas também de história da arte. Hum, há pessoal que tenta mostrar coisas como se eu pensar, olha, atenção que isto, já houve um gajo que fez isto nos anos 60. A diferença é que tu agora fazes isto em 3 segundos a clicar com o rato e a usar um preset ou o que é que seja, não é? Sim, mas olha, eh, fugindo à fotografia, mas mantendo a questão das cópias e do original e tudo mais, tu Sim. tens, eu vou falar em 2 ou 3 casos de coisas que nós achamos que são os originais e afinal eles são cópias. Um deles é as bolachas Oreo. Hum. Tu sabes que existe outra bolacha que existe há mais tempo que as bolachas Oreo. E é a mesma receita e eles existem há mais tempo e são os originais. E o Oreo é que copiou a eles. Sabias? Não. 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 Estás a ver? Mas ora, se estiveres a Mas ouvir este podcast, não se esqueçam, podem nos patrocinar, está bem? Estamos aqui a fazer pronto. divulgação. Mas eles é que foram a cópia e eles é que Era acabaram um sucesso, era um sucesso. por ter o Não é? sucesso. E há mais, na história tens outros casos desses. Hum. Agora de repente não me estou-me a lembrar assim de nenhum, mas há. E não estou a falar de cenas, sei lá, Pepsi e Coca-Cola. Estou a falar de casos em que nitidamente que é a cópia que ficou e ficou como sendo o original e o original, pronto, perdeu lugar. E porquê? Porque se calhar o marketing não foi tão bom, porque basicamente foi isso, não é? O marketing não foi tão bom. E acho que os fotógrafos passam muito por aí. Tu podes ser excelente fotógrafo, mas se tu não conseguires ter um bom marketing, se não consegues criar uma linguagem só tua, vai ser muito difícil. E eu falo por mim, não é? Eu peco nesse sentido. Eu, se calhar, tendo estas linguagens todas que eu tenho e ter esta capacidade de ter estilos diferentes, porque eu sei que é uma coisa que eu aprecio, e isto acontece porquê? Porque, por exemplo, eu num mercado tão pequeno como o nosso português, tu tens que saber fazer um bocadinho de tudo. E quando estás a trabalhar em publicidade, por exemplo, os clientes chegam para ti com referências que eles dizem: olha, nós queremos isto. E ou tu tens a capacidade de replicar e fazer aquilo que eles querem. Claro que vais tentar dar um twist teu, não é? Vou tentar ali dar alguma meu, mas muitas vezes o cliente quer é aquilo. Eu já tive situações em que o cliente estava-me a pedir uma campanha com referências de outro fotógrafo e eu perguntei-lhes: mas porquê que vocês não vão falar com este gajo? Porque aquele gajo vai levar 150 ou 200 mil euros para a campanha e eu levava só 20. Epá, mas sim, eu acredito que cada vez é mais difícil nós criarmos uma identidade nossa e temos uma linguagem nossa, não é? Sim, sim. Mas olha para os fotojornalistas. Pá, toda a gente, houve uma altura, queria ser o próximo um, Renoir Cartier-Bresson. Tiveste uma geração inteira a copiar o Bresson, tiveste outra geração inteira a copiar o Steve McCurry, Sim. não é? Ultra imitar o James Natry. E que certo. Agora, a diferença é que, por exemplo, Sebastião Salgado, não tens muita gente a copiar o Sebastião Salgado. Porquê? Porque Sebastião Salgado foi à procura daquelas histórias muito mais difíceis de contar. E acho que é por aí. Portanto, por exemplo, eu tenho uma série e eu posso falar com ela com alguma naturalidade, que já estou a trabalhar com ela há algum tempo, que são as Rainhas de Portugal. Uhum. E é um tema que para mim eu acho bastante interessante. Mas eu sei, quando eu acabar esta série, eu tenho uns planos bastante grandiosos para ela, a nível de exposições e sítios que eu quero levar a exposição. Pá, e eu tenho noção, alguém hoje em dia que queira replicar imagens das Rainhas de Portugal, vai sempre pensar que, olha, que o João Carlos já fez isso e como é que é que eu tenho que fazer para ser Certo. diferente? Hum. Sim, é verdade. E muitas vezes, até. E olha, nos tempos que correm, em que cada vez é mais importante meter as coisas online e mostrar, não é? Muitas vezes há malta que pode não fazer a coisa tão bem, mas o facto de ser os primeiros a colocar e a mostrar É, passam a ser a Sim, referência. sim.
não é? Porque depois Sim. alguém pode vir alguém que até possa ter feito, E a iniciado questão o é isso. projeto inicialmente, mas já veio ao mercado muito mais refinado e por isso demorou muito mais tempo, mas depois como colocou e como mostrou esse projeto a posteriori ao outro, e o outro não era tão refinado, dizia, então, mas este gajo veio copiar o outro. E depois já vem-se a saber e não, os outros até começaram o projeto muito antes, não é? Só que demoraram muito mais tempo a mostrá-lo ao mundo, a exibi-lo, porque quiseram melhorá-lo e aperfeiçoá-lo. Sim, sim. E Mas isso, olha, isso é uma coisa que eu vou deixar aqui outra dica que eu acho que é importante para, para tudo o que é fotógrafo que tem a mania que é perfeccionista. Não sejam. É preferível fazer, criar, pôr lá fora e tirar feedback, ver e voltar a recriar e fazer outra vez e melhorar assim, do que estar à espera, não fazer nada e à espera da perfeição. Eu tinha a mania de ser perfeccionista e hoje em dia tento deixar um bocadinho essa mania, exatamente porque eu percebi que eu estava a aprender mais e a crescer mais, não sendo perfeccionista. Já agora, se procurarem Hydrox, portanto Hydrox, isso é a verdadeira marca do Oreo. Ou melhor, foi a marca que o Oreo copiou. pronto, malta, estão a Eh, ver o que vocês e os aprendem aqui no gajos, nosso podcast? É? eles ainda existem, hein? Sei, então Estamos a falar, continua a resistir continuam. ao monopólio da Oreo. Yeah, é verdade. Portanto, há muitas imitações que acabam por ficar como os originais. Portanto, isto também é para dizer um bocadinho que quando um gajo diz olha, eu agora vou dar um tiro no pé, hein? Mas um gajo diz, as rainhas de Portugal não vou fazer porque o João Carlos já fez. E tu podes dizer, mas eu nunca fiz. Pois. E a ideia depois é que cada um vai dar o seu cunho e o seu toque pessoal. Não é? Estás a ver como é que eu dou um tiro no pé? Não é um tiro no pé, cada pessoa vê as coisas à sua maneira, vê de uma maneira diferente, nunca vai ser igual ao teu. Quanto É. mais é um elogio, porque é uma inspiração. Sim, mas olha, cá aí uma página do Insta que é sobre copianços. Sim, 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 sim. Há tanto para fotografia como para obras de arte, chamemos-lhe assim. Ah, é? É, É Eu inspirações, a malta para, diz que é inspirações. sim. Não, não, mas este é mesmo, como é que se chama isto? Também há para fotografia de rua, que é o Street Repeat, e há Sim, eu conheço o Sítio Pita, até foste tu que me deste a sim. conhecer isso, Ruben. E depois há um que é tipo para obras de arte, tipo instalações e coisas assim do género, que o pessoal acaba por copiarem-se uns aos outros e fazer coisas iguais. E eles fazem tipo uns murais de seis Exato, temáticas, coisas exatamente. assim no género, tudo igual. Exato. E se vamos a ver, voltando um bocadinho ao AI, a arte que a gente vê muito aí do AI também começa a ter uma conotação muito assim. Há muita coisa que parece tudo igual. Sim, ao fim de um tempo já foi quase tudo feito, não é? As ferramentas é que vão. Principalmente quando as referências são as mesmas, não é? É Porque há isso. limitações. Mas a questão é, quando tu deixas de ter criativos a produzir coisas novas, o loop acaba por ficar sempre no mesmo. Não há nada de novo a aparecer. Pois, Por isso, mas daí a isso importância. andamos a viver um bocadinho na música também, não é? Ora, nem mais. Nem mais. É, Isso tem épocas, não é? Há assim umas tem. fases menos criativas. Aliás, o pessoal da música ainda não vieram muito à baila em relação aos AIs, mas eles também vão sofrer muito. Não, sim, sim. Isso de certeza É, que vão eu lutar. acho que o que é mais assustador, e isto só para finalizar a conversa do AI, é nós pensávamos que o AI vinha ajudar as pessoas, que os robôs vinham ajudar a tirar aqueles trabalhos difíceis, aqueles trabalhos mais chatos. E de repente vimos o AI está a tirar aquilo que é de bom, que é a criatividade, que é as artes e por aí fora. Uhum. Isso eu acho que é o choque maior para muita gente. Epá, para o outro lado, eu adoro o ChatGPT e nesses últimos 2 meses eu tenho feito mais projetos e preparado mais projetos do que há uma vez na minha vida. Portanto, lá está. É um Há Paulo Vix, não é? sempre, sempre, sempre. É terrível. Então, agora estávamos a falar de trabalho e até agora para uma versão mais física, tu já tiveste a oportunidade de expor o teu trabalho em algumas galerias?
conselhos é que podes dar a novos fotógrafos que estão à procura de uma forma física de mostrar o seu trabalho? Como é que devem aproximar galerias, curadores e essencialmente como colocar um valor nos seus trabalhos? Que esse também é uma das dúvidas que às vezes recebemos, é como é que eu sei quanto é que eu devo pôr o meu trabalho à venda? Olha, eu não sei, e vou dizer porquê, porque a última exposição em que eu tive foi uma galeria, eles é que vieram ter comigo, por Uhum. exemplo, para fazer os preços, nós conversámos um bocadinho. Eu acho que primeiro hum, há galerias a cobrarem valores chocantes. Pá, galerias que cobram já não são galerias, são aqueles que eles chamam vanity galleries. Isso, quando é o Não, autor não a porque. pagar, não. Não, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a Ah, dizer galerias levarem uma percentagem sobre a a venda. comissão, ok, ok, ok. A comissão, não, isso não. Isso ok. Então ainda bem que falas nisso. Primeiro, eu acho errado qualquer artista ter que pagar para expor. Certo, concordo. E há espaços, dentro de espaços públicos, a câmaras municipais, a galerias de juntas de freguesia, a bibliotecas e afins. Se eles te querem cobrar para expor lá, não exponhas. Sim. Devia ser ao contrário, eles é que deviam de pagar para expor. Por exemplo, eu tive há 2 anos a minha série o Fase de Isolamento numa galeria em Lisboa. Mais uma vez foi a convite da galeria, a exposição correu super bem. O valor, eu acabei por encontrar um valor em conjunto com o galerista Para a comissão. desculpa, Para a comissão. para a comissão, sim. Sim, ok. E foi uma coisa que correu muito bem e acima de tudo foi uma galeria que soube trabalhar muito bem as redes, a Boa. comunicação, a imprensa, e eu apreciei em todo o lado. Fui 2 vezes à televisão com a série, teve muita projeção, que foi muito bom. A mesma exposição depois foi para um museu, Hum, que foi ótimo, porque a nível de espaço foi brutal. Eles tiveram uma verba que eu pude utilizar para fazer umas impressões ainda melhores, e para ajudar no custo e na produção da exposição, e eventualmente depois o museu ficaram com obras para a coleção deles, que foi espetacular. boa, boa. No entanto, em nível de comunicação, eles trabalharam muito mal. Hum, E praticamente falou-se, mas falou-se muito pouco. E hoje em dia, se calhar, às vezes pode valer não teres vendas, mas teres uma comunicação brutal e falar em ti e apareceres, uhum. pode às vezes até ser mais rentável. Agora, o que eu acho é que quando nós estamos a preparar um trabalho para uma galeria, para um espaço, para um museu, para o que for, temos que ver se o nosso trabalho é adequado para aquele espaço. Hum, Se calhar eu tive azar na última exposição que eu tive, porque o meu trabalho não era adequado para aquele espaço, que foi um espaço que eles não estavam habituados a ter fotografia. ok, ok. Era um espaço que estavam habituados a ter pintura, escultura, cerâmica, até era o forte deles, e a nível de fotografia eu não era, o público deles não era o meu Pois, público. pois. Isso Portanto, acontece, isso acontece. Sim. certo, e então é muito importante nós sabermos gerir o nosso público e saber que público se adequa. Isso é uma boa dica. Isso é uma boa dica. Sim. Sim. Hum, Agora, o valor de cada um vai depender de muitos fatores. Hum, Obviamente, sei lá, até dentro de uma própria. Eu tenho obras minhas que se calhar eu posso pedir um valor porque já ganharam prémios, porque já tiveram uma certa Uhum. visibilidade, e tenho outras que tipo, não têm o mesmo valor porque não têm esse historial atrás, não é? Sim, e não só, se é uma edição limitada, se depende também a qualidade com que se vai imprimir, quanto é que queres investir nesses valores, isso Sim, variante, também. não é? Também. Eu neste momento, por exemplo, a última exposição, eu até andei a experimentar muitas técnicas diferentes de impressão. Hum, Imprimi em tela, imprimi em papel fine art, imprimi em alumínio, imprimi em madeira. Portanto, andei a experimentar várias técnicas diferentes, até para perceber. Hoje em dia, daqui para a frente, praticamente só vou imprimir em tela. ok. Por alguma razão específica? Porque acho que a obra que eu estou a trabalhar neste momento, seja os meus cães, o Renaissance, Resulta seja as rainhas, é o que faz sentido. ok. Um, Depois, por exemplo, eu sou do tempo ainda que eu acredito em séries limitadas de 7, Hum, ok?
Eu não percebo como é que fazem séries limitadas de 10 mil. Esta história dos NFTs, desculpa lá, mas uma série limitada de 10 mil não é nada. Sim, Isso não é limitado para, desculpa a expressão, merda nenhuma, não é? sim. Quando eu vejo artistas, sei lá, há um gajo que eu apareço nos anúncios dele, ele é artista, não é fotógrafo, mas faz assim multimédia, mix media. Pá, ele tem 200, ele diz, série limitada, e são 200 prints em 4 tamanhos diferentes. Portanto, são 800 prints. Como é que isso é limitado? Não é? É por isso é que ele vende quadros a 100 euros e eu tenho um que eu faço série limitado de um, é aquele quadro naquele formato e acabou, que vende por 1000. Não é? Faz sempre questão de acompanhar sempre com o certificado de autenticidade e... Sempre. Aliás, para um fotógrafo mais jovem que não saiba, ou mesmo alguém que tenha mais anos e que nunca tenha feito, eu tenho um blog post porreiro que mostra exatamente o porquê e como fazer um certificado de autenticidade. Não é só... não é tão... É simples, mas não é tão básico como pode parecer. Sim, tem as suas nuances, não é? Tem. E eu gosto muito dos meus, acho que ficaram muito bonitos. Sou eu que faço tudo à mão. Tenho um papel todo XPTO, tenho um holograma todo XPTO, numerado. Há uma versão que é colado na obra de arte, há outra versão com a pessoa que compra a obra que fica com ela. Portanto, ali não há forma de haver confusão que aquela obra de facto pertence e é autêntico e é único de um ou de dois ou o que for. Agora, por curiosidade, és apologista de assinar as impressões à frente ou atrás? Atrás. Certo, eu concordo nisso. Já me chamaram uma vez a atenção, pediram-me para assinar à frente e eu recusei-me. Não. Alguém comprou na papelaria e eu recusei-me a assinar à frente. Acho horrível, acho altamente piroso. Também acho. Só queria tirar... E não tenho, mais uma vez, problemas em dizê-lo. É assim um bocado... Acho pirosíssimo. E o pessoal que assina no Passepartout e não assina na fotografia também não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, sim. Nada, não. Acho que é fotografia, é atrás e acabou. Devíamos se calhar deixar uma janela aberta para podermos ver o certificado de autenticidade, devemos a assinatura, a data, sei lá, eu fiz um carimbo XPTO que eu ponho com lacre, é todo ali um processo. Sim. É um elevar, é um valorizar da peça, não é? Claro. Faz. Agora eu acho a fotografia cada vez está mais difícil de se vender assim. Acho que o pessoal prefere pagar menos e fazer mais quantidades. Portanto, isto é, eu andei com umas séries, por exemplo, em tela limitados, mas se calhar se eu queria ter mais volume era preferível eu fazer como aos outros, não é? Faço 100 prints, 40, 50, feito em papel Fuji Archive, que é archival, mas não é um papel fine art, e está a andar de mota. E que são prints que custam 20 paus e eu estou a vendê-las por 120. Ok. Epá, eu vejo muito isso. Não sei até que ponto é que isso tem o mesmo valor, não é? Isso depois também vai depender muito do nosso público. Ok. Sim, isso tem muito a ver. É preciso conhecer também, tal como a Sónia mencionou, há que conhecer as personas e o nosso público, não é? Isso faz tudo parte do nosso marketing. Claro que sim. Como é que um Bordal II, eu sei que ele deve vender as obras dele numa média entre os 15 mil e os 20 mil euros por obra. Epá, são únicos. Ele nunca vai fazer 2 cães feitos da mesma forma. Nem consegue replicar, portanto tu estás a comprar exatamente uma coisa única. Por isso é que o trabalho do Vils tem a valorização que tem. A fotografia é sempre aquela coisa que eu acho que muitos galeristas ainda não levam tão a sério, por ser uma forma muito fácil de replicar. Aliás, antigamente pegava-se no negativo e destruía-se o negativo e juntava-se o negativo à obra. Certo. Havia quem fazia isso, não é? Sim. Assim não havia dúvidas. Exato. Eu não sou muito apologista também disso. O Robert Frank mandava destruir as impressões todas de exposição que não fossem vendidas, por isso. Lá está. Agora podes entregar uma imagem e uma pendrive com o Rock. Uma pendrive. Mas nunca é a mesma coisa. Claro que não. E depois, por exemplo, imagina, o autor fazia uma edição limitada de 7. Mas depois tinhas 2 edições que eram normalmente mais baratas, que eram as edições de autor.
Até que nem deviam de ser as mais caras, porque que são aquelas em que o autor fez os primeiros testes, que são, se Sim. calhar têm defeitos. Quer dizer, mas isto é arte, a especulação da arte. Olha, eu publiquei uma coisa no meu Insta há bocado que faz todo o sentido, que é, nós não falamos hoje em dia de arte, nós falamos de dinheiro. Sim. E o problema está muito por aí, não é? A mensagem é esquecida, é perturbada, e muita gente muitas vezes nem sequer tem mensagem. Certo. Não, Portanto, não se percebe o porquê, não é? sim, é assim, também às vezes há arte tão boa que ela é tão confusa que isso é que faz sentido. Ou a falta de sentido é o que é interessante, Ok. não é? Também acontece, mas não sei. Eu, por exemplo, um dos meus fotógrafos que eu aprecio muito é um senhor que é o Gregory Crewdson. Sim. E para quem não conhece, o Greg faz o trabalho dele, é feito em grande formato e ele tem autênticas equipas de cinema a fazer iluminação para ele. Yep. Epá, ele consegue uma plasticidade, uma linguagem brutal, mas eu não sei até que ponto, com as novas tecnologias que nós temos hoje em dia, que a fotografia dele continua a ser tão apreciada como já foi. Sim. Isto quase que pode ser feito por aí daqui a uns tempos, não é? Pois pode. Mas depois tens outros casos, por exemplo, toda a gente deve conhecer a Cindy Sherman, não é? Sim. Sim. E quem conhece, ou melhor, a Cindy Sherman, há uns meses atrás, teve uma exposição espetacular, das melhores que eu já vi dela, no Porto, No CPF? Sim. Não. Não. Eu ia dizer Culturgesto, mas não é Culturgesto, é Serralves? em Serralves. Ela teve uma exposição espetacular em Serralves. Se tu seguires o Insta dela, tu vês que a Cindy, para aí há uns 4 ou 5 meses, virou tudo para AI. Mas ela está a fazer retratos dela em AI. Ok. Yeah. Epá, tem mais valor, menos valor, continua a ser a Cindy Sherman, Sim. não é? Tem o cunho dela, não é? E acho que isso lá está, é muito interessante. Epá, depois tu tens casos, como é que chama? É que temos o maior, eu acho o maior fraude de todos os tempos dentro da área das artes, que é, agora não me estou-me a lembrar do nome dele, mas já vai-me surgir, que é um gajo que ele fotografou campanhas da Marlboro, o Richard Prince, era o nome que estava a faltar. Ok. Epá, o Richard Prince é considerado o maior copiista de sempre. Ele fotografou a campanha da Marlboro, fez uns recrops e fez prints gigantes e vendeu os prints por $50,000 cada um. Mais grave ainda, há pouco tempo, estamos a falar a meio dúzia de anos, ele imagina, ele ia para o meu Insta, fazia um comentário fleiríssimo numa foto minha, A sério. fazia um screenshot da minha foto com a foto dele, com o comentário dele, imprimiu aquilo e expôs numa galeria e vendeu cada uma tipo por $20,000. Uau. Pesquisa, aquilo é uma bronca do caraças. Metade dos influencers que ele roubou acharam altamente e a outra metade processaram-no. Uau. Sim. Filho. Portanto, pá, vivemos numa época assim, não é? Em que roubar é cool. Sim. Isso causava uma t-shirt. Já. Mas, no entanto, há um livro muito bom por um amigo meu, o Glenn. O Glenn. Epá, só estou mal com os nomes hoje, mas eu vou procurar aqui no instante. Ele é inglês. É o Glenn quê? Glenn. Ele criou um livro que é How to Steal Like an Artist. Sim, conheço, sim. Isso, só conheço o livro de nome. Nunca li. Pá, e o conceito dele é muito interessante. Aliás, há 2 livros do género, porque um depois copia o outro. Um é Steal Like an Artist, e este é de um gajo chamado Austin Kleon. E depois o outro é engraçado porque o livro é Steal Like an Artist, 10 Things Nobody Told You About Being Creative. E depois o outro, acho que é o Glenn Lewis. E ele também é How to Steal Like an Artist, algo do género.
Mas o deal é interessante e que é que basicamente a coisa é? E isto eu vejo por mim, é a forma como eu ensino aos meus alunos, que é, pá, eu quando vou fazer uma pesquisa, eu vou tirar referências do João Carlos, vou tirar referências do Peter Limberg, do Helmut Newton, eu Hum, vou pôr aquilo tudo para dentro de um saco, vou embaralhar o saco e Sim. vou tentar criar algo novo que é meu. Uhum. Isso é que é roubar como um artista. Não é aquilo que um gajo vê que é, ok, eu vou copiar aquilo exatamente igual e em vez do modelo ter uma t-shirt azul, tem uma t-shirt cor-de-rosa com bolinhas. Sim, sim. Epá, isso não é roubar, isso é plágio. Sim. E acho que nós vivemos numa era em que há muita gente que confunde o criar, utilizando fortes fontes criativas e influências diferentes, do que simplesmente roubar, Sim. Sim, é não verdade. é? É verdade. É importante nós conseguirmos dar o nosso cunho pessoal. E isto tem tudo. Não, sim, sem dúvida. Mas eu cada vez sinto menos cunhos Porque pessoais. se não for isso, não és tu, não, o teu trabalho não é teu, pode ser qualquer um. Pois tornamos todos como ao Richard Prince, não é? A ganharem milhões a roubarem uns aos outros. Então deixa-me fazer uma pergunta que já estamos a começar a chegar ao nosso final. É uma pergunta que me foi colocada há algum tempo e eu achei muito engraçada a maneira como ela me fez pensar, porque eu acho que no final a resposta acaba por dizer um pouco sobre nós e sobre nós como fotógrafos. Se pudesses ter um jantar com 4 pessoas que tiveste a oportunidade de fotografar, quem é que escolherias e porquê? Ui. Ora bem, oportunidade de 4 pessoas Duas fotografar que e fotografaste. porquê? Que eu já fotografei. Sim, sim. Então, bem, então vamos lá ver se isto conta. O João Paulo II, Ok, portanto, eu estive em Fátima como membro de um jornal quando o João Paulo II veio a Fátima, ok. na viagem que ele veio a Portugal, e acho que já que estamos a falar no Papa, acho que podia ser, ou melhor, já que o Papa está cá, podia ser interessante juntar o João Paulo II. Ok, para abençoar a Ah, constituição, ok. ok, depois, quem é que eu podia juntar mais? Epá, isto não é fácil. Eu sei. Por isso é que eu achei que Olha, foi uma pergunta muito interessante para se fazer a outros fotógrafos. eu há 2 anos atrás eu fotografei o Porto Summit, ou melhor, Sim. não fotografei o Porto Summit, mentira. Eu fiz o retrato oficial do chefe de Estado no Porto Summit. Ok, E eu fotografei 25 dos 27. ok. Só posso escolher um, não é? E isto, se calhar isto vai chocar muita gente, São mas 4 pessoas, tu escolhes quem quiseres. pronto, dos 4, não, mas desse dia, deles todos, dentro do nosso primeiro-ministro, a van der Leyen e tudo mais, Hum, eu escolhia o presidente, ai, como é que ele se chama? O romeno, o que é, Romeno. desculpa, o húngaro, O. o, Fogo. Agora vou ter que ir ao Google Fogo. é também, é o, como é que ele se chama? Pronto, enquanto o Ruben não vê ao Google, diz o terceiro nome. É este, Vitor Orban. o Orban. Sim. Epá, o Orban toda a gente fala mal dele, mas ele foi um gajo tão curtido durante a sessão, que foi para aí 30 segundos, Uau. foi um bem disposto. Eu gostava de ver o Orban e o Papa João II na mesma mesa em conversa. Que grande mistela. Ok. Acho que sim. E agora preciso escolher mais 2. Eu vou ter que ir ao meu site, se calhar, para pensar um bocadinho. Deixa-me cá ver. Olha, outra figura que também podia ser super interessante, o Nicolau Breiner. Ok. Hum, Ok. eu fotografei, portanto, eu fui o fotógrafo de cena do crime do Padre Amaro, Sim, sim. e eu tive a oportunidade. Aliás, eu entro em 2 ou 3 cenas no crime do Padre Amaro como fotógrafo, curiosamente. Eu não tenho isso no meu currículo, se calhar devia pôr como Mas ator, deviam ter visto. É mais mas uma vertente, estás a ver? eles precisavam. Aliás, era uma situação que havia um fotógrafo no filme e eu disse: olha, isto é uma ótima maneira de eu conseguir entrar, fotografar a cena de dentro. Pois. E depois havia uma situação que é o jornalista. Pronto, e aquilo foi engraçado. E, portanto, o crime do Padre Mário, e depois eu fotografei 2 peças de teatro também depois com ele.
e fotografei-o em situação em estúdio e afins, e portanto o Nicolau acho que era super interessante. Eu estou a tentar ir buscar também pessoas que já não estão connosco, Claro, claro. É só porque acho que tem mais piada assim claro, também, não é? sim. É só para ver a mescla de pessoas que punhas à mesa. É, e agora falta-me um. Ahm, pá, eu acho que falta-me uma mulher nesta mistura toda, não é? Portanto, Ok. são 3 homens, e a última que podia ser interessante. Não Ui, ponhas a não é Soraya, fácil. senão o padre dá-lhe o Papa dá-lhe o treco. Não, pois não, a Soraya. Por acaso a Soraya é uma mulher incrível. Eu, Sim, eu gosto muito dela, inteligentíssima. Sim, sim. super inteligente e acho que ela tornou-se uma atriz, pá, Brilhante. Sim, 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 brilhante sim. mesmo. Ela tem coisas mesmo muito fixe. Ahm, olha, só para gerir assim confusão, nesta mistura toda, juntava a última modelo que eu tenho na minha série do Renaissance Inc. Ok. A Bárbara, mais conhecida como Discord Suicide. Uhum. Acho que ela ia revolucionar aquilo tudo, ou a Discordia Vile, não é? A Bárbara, que é a Discordia SG, acho que ela ia revolucionar aquilo tudo. Com o Bapa, com o Urban e Ui, com o. ia dar umas conversas bastante interessantes. Eu acho que sim. Estes que seriam os meus 4. Boa, estás a ver? Conseguiste. Boa, boa Conseguiste seleção. ter É. aí. Não, esta foi uma pergunta que nunca me fizeram e Estás a ver? super interessante, em que essa passagem. Claro, então, tinha que ser aqui no nosso podcast. Pá, claro que sim, Não é? claro que sim. Aí está, é uma coisa distintiva que nós temos. Pois é preciso, é preciso. Muito bom. Ok. João, estamos aqui no fim, né, daqui da nossa conversa, que acho que esperemos que tenha sido interessante para quem nos está a ouvir. Eu espero bem que sim. E Eu sofro até me dizer disparados, não é? Ah, não, acho que até foi, isto até dava ui. para mais tempo. Quem sabe daqui a uns tempos a gente não volta novamente a falar e até, olha, podemos fazer outra vez continuar a falar de ciência artificial a ver o que é que mudou, não é? E perceber como é que as coisas evoluíram ou não. É um episódio dedicado só ao Star Wars. Ou um episódio de cada Star Wars para mim também Oh, pode ser. lindo. Para mim pode Vamos ser. a isso, Para mim vamos a pode Acho isso. que ser. temos ali Mas olha que Star Wars agora com a Disney está muito complicado. Bem, não vamos por aí. Pá, Senão não vamos por aí. senão já vamos aqui à porrada. Já fico enervado. Mas lá está, e mais uma vez, repara, o Lucas ele tinha uma visão muito clara. E depois quando tens muitos chefes na cozinha é o que dá. Portanto, e isto eu vou deixar esta dica também para jovens, os fotógrafos se calhar são um bocadinho mais novos, que é quando eles planeiam uma sessão, eu gosto de sempre pensar que eu na sessão, independentemente de quem é o meu cliente, eu sou sempre o chefe. Hum, Eu sou o chefe daquela cozinha, eu sou o capitão daquele barco. Porque se a sessão não correr bem, toda a gente vai se queixar ao fotógrafo. Pois. Pois, E portanto, se a comida não está boa, o chefe é culpado. Se o barco vai ao fundo, o capitão é que vai abaixo, não é? Portanto, eu sou o capitão daquele barco e acho que é importante nós não deixarmos. É importante ter o input de toda a gente. Uhum. E eu planeio e faço mood boards e eu falo com a maquiadora, com os modelos, com o cliente. Tenho a certeza que toda a gente está no mesmo. Temos todos a seguir a mesma receita. Mas quem vai pôr os ingredientes e decidir os timings sou eu. Sim. Portanto, eu acho que muitas vezes quando nós estamos a começar a trabalhar com equipas e com muita gente e fazer colaborações, nós às vezes queremos deixar com que os outros peguem um bocadinho no barco e comandam, e isso muitas vezes dá desgostos grandes. Portanto, acho que é importante nós assumirmos que isto é o nosso barco e irmos com uma visão muito clara daquilo que queremos e também sabemos depois transmitir essa visão às pessoas que estão a trabalhar connosco. sim. Sim, porque assim, acima de tudo, eu trabalho muito em colaborações e é sempre uma colaboração. No entanto, tem que haver sempre uma voz um bocadinho mais alta que as outras vozes. Pronto, e quem quiser ver o barco que o João já navega há muitos anos, é só ir ao site do joaocarlosfoto.com e conseguem lá ver os vários Vamos projetos deixar os em que links ele já esteve nos nossos envolvido. posts. Tem lá excelentes trabalhos. Recomendamos que visitem e que sigam também nas redes sociais, obviamente.
João, mais uma vez, muito obrigado Muito obrigado, João. pelo teu tempo. Olha, eu é que agradeço e acho super importante aquilo que vocês estão a fazer para a comunidade da fotografia, para a comunidade portuguesa da fotografia. Obrigado. Eu gostei muito epá, e força com vocês e continuam a fazer isto porque é preciso conversar, debater, e é preciso que as várias gerações também se ligam, não é? Sim, Sim, acima de tudo isso. e é importante falar disto da comunidade, porque nós também temos a nossa comunidade, não é? Do Discord, por isso quem Sim. está a ouvir e que ainda não faça parte, pode ir ao nosso Instagram, ter lá os links com o convite para poder fazer parte da nossa comunidade. E também já sabem, se quiserem fazer sugestão de eventos, fotolivros, tudo relacionado com fotografia ou vídeo, ok? Podem nos contactar, seja por Instagram, por e-mail, que é Ruben. No provadecontacto.podcast@gmail.com. Ora, aí está. E a partir daí, esteja à vontade enviarem a informação que nós partilhamos com a nossa comunidade, ok, malta? Por isso, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos mais uma vez. Se estiverem de férias, continuação de boas férias e obrigado por nos escolherem também como vossa companhia de férias. Ou de corrida, como foi o caso do João. Não é? Exato. Por isso, muito obrigado por vocês estarem desse lado, malta, e até um próximo episódio. Obrigado, malta. Um grande abraço. Obrigado, pessoal.